Mateus capítulo 1, eu vou ler com vocês dos versículos 18 até o 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém. Hoje é o nosso último culto e nós sabemos que na terça-feira que vem nós comemoramos o quê? Celebramos o Natal, né? O Natal não é apenas uma data onde nós reunimos os nossos familiares, onde nós comemos um peru gostoso, onde a gente celebra e fica feliz com a data apenas, mas é uma data que a gente celebra Jesus, é uma data que a gente celebra o nascimento de Jesus, é uma data que a gente se lembra que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, e Ele fez tudo isso por mim e por você. Nós celebramos Jesus no Natal. E aqui é a história, na verdade, do nascimento de Jesus. Essa promessa que desde o Antigo Testamento vinha sendo profetizada através da boca de profetas e homens de Deus, né? Desde lá de Gênesis, quando o diabo achou que tinha vencido, na verdade, lá em Gênesis no capítulo 3, Deus já nos mostra que Ele enviaria Jesus e que Jesus viria à terra. E no Antigo Testamento todo você vai ver profetas anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu fico imaginando, e talvez você, não sei se você tenha parado para pensar ainda sobre isso, mas como é que foi para Deus selecionar ou escolher o casal ou as pessoas que dariam à luz, que seriam os pais de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Qual que foi o pré-requisito? Como é que Deus selecionou? Como é que Deus olhou lá do céu e disse: olha, eu vou escolher Maria, eu vou escolher José, eu vou escolher eles por causa disso, disto, porque eles carregariam, eles cuidariam, eles ensinariam, eles treinariam o Salvador do mundo. Que responsabilidade, que trabalho, que responsabilidade Deus estava confiando na mão de pessoas normais, como eu e como você, com falhas, seres humanos. E a gente pode pensar que Maria e José, eles tinham algo de muito especial. A gente pode pensar que o que é que será que tinha de diferente na vida daquele homem, na vida daquela mulher, para que eles recebessem esta promessa, para que eles pudessem cuidar desta promessa, para que eles pudessem gerar esta promessa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eles não eram diferentes de mim e de você. Deus derramou uma promessa maravilhosa que foi Jesus, o Salvador do mundo, na vida deles. Mas a boa notícia para mim e para você também, querido, é que Deus tem promessas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida, mesmo eu sendo falho, mesmo você sendo falha, porque eles eram falhos também. Eu coloquei aqui, olha o que diz no versículo 9: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Olha que coisa, na verdade é uma história muito maluca, né? Porque se você for parar para pensar, muitas vezes a gente olha para a Bíblia e a gente não imagina realmente de fato o que está acontecendo.
A mulher estava noiva, né? A Maria estava noiva de José e de repente um anjo aparece para ela e diz: olha, você vai ficar grávida, fica tranquila. Como assim vou ficar grávida? Eu sou virgem, eu não tive relação sexual com o meu noivo, eu não me casei ainda. Como assim? Não, fica tranquila, você vai ficar grávida do Espírito Santo, fica tranquila. Ela deve ter pensado: não, super tranquila, bacana, amanhã eu vou acordar e vou chegar para o Zé e vou falar: Zé, então, nessa madrugada, você não sabe, eu estou grávida. Hein? Como assim, tá maluca? Não, porque nessa madrugada apareceu um anjo do Senhor aqui em casa. Um anjo apareceu de madrugada aqui, entrou aqui em casa e eu estou grávida do anjo. Que história é essa? Que noivo que ia acreditar nessa história? E o José, Deus tinha que falar com ele também. E Deus fala com ele também. Porque não era uma missão, na verdade, fácil de se aceitar, de entender. Na verdade, quando ele recebe aquela notícia, olha o caráter daquele homem. Ele começa a fazer planos, ele começa a planejar, ele começa a pensar: como é que eu vou resolver esse problema? Ele tinha tudo para xingar a mulher de tudo quanto é nome, ele tinha tudo para mandar a mulher embora, ele tinha tudo para ficar bravo com ela, mas ele começa a planejar, e os planos dele, sabe quais foram? Ele começou a pensar em como não expor ela. O que é que eu posso fazer para não envergonhar esta mulher? Porque se ela contar essa história para as outras pessoas, quem é que vai acreditar nessa história? De que essa mulher engravidou do Espírito Santo. Que história louca é essa? Então ele começa a pensar e planejar: o que será que é melhor? Será que é melhor eu fugir? Será que é melhor eu ir embora? Será que é melhor eu ficar? E ele está nesse conflito, tentando encontrar a melhor saída para não expor a sua noiva, porque ele a amava, não colocar ela numa situação mais difícil, na verdade, do que eles já estavam, né? E quando isso está acontecendo, na verdade, olha o que diz no versículo 19: por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Olha que coisa que José estava planejando. E aqui eu já começo a encontrar algumas coisas do porquê Deus escolheu José. Aqui eu já começo a encontrar alguns motivos do porquê que Deus escolheu este homem. A Bíblia vai dizer que ele era um homem justo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está muito mais interessado no meu e no seu caráter do que na minha e na sua habilidade, naquilo que nós podemos fazer, mas em quem nós somos. Deus olhou para José e falou assim: eu encontrei um homem justo, eu sei que eu posso confiar nesse homem, eu sei que vai ser uma bomba, eu sei que ele talvez não vai entender no primeiro momento, eu sei que vai ser um conflito, eu sei que ele vai pirar a cabeça, eu sei que ele vai ficar desesperado, mas eu sei que eu posso confiar nele, porque eu conheço o caráter deste homem, eu sei que eu vou falar com ele, eu sei que ele vai me ouvir, eu sei que ele vai obedecer o meu direcionamento, eu sei que ele vai seguir os meus passos. Será que Deus pode confiar em mim? Será que Deus pode confiar em você desta forma? Muitas vezes, queridos, sabe o que acontece nas nossas vidas? Nós queremos promessas, nós queremos gerar, da mesma forma que nós vemos homens e mulheres de Deus gerando na Bíblia milagres, coisas extraordinárias, mas será que Deus olha para mim? Será que Deus olha para você e Ele encontra em nós homens, mulheres justos, que Ele pode confiar promessas nas nossas mãos? Muitas vezes nós perdemos o melhor de Deus para nós, porque nós seguimos, na verdade, as nossas vontades, os nossos desejos, tiramos as nossas próprias conclusões. José estava fazendo planos, José estava planejando, José estava pensando: como é que eu vou resolver esse problema? Um grande problema tinha chegado agora na sua vida, ele precisava resolver esse problema. Ele está lá pensando, talvez sem dormir: como é que eu vou resolver esse conflito? Eu preciso resolver isso aqui. Quando na verdade o anjo aparece e diz assim: mas depois de ter passado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito
Espírito Santo. Olha que coisa, enquanto ele está lá no meio do conflito, pensando como é que eu vou resolver isso, o que é que eu vou fazer, aparece um anjo e diz: José, fica tranquilo, pode receber Maria como tua esposa, porque o que foi colocado nela, o que foi gerado nela, foi realmente o Espírito Santo. Pode me obedecer, pode seguir, pode continuar com ela, se case com ela, porque eu estou cumprindo a minha vontade na vida de vocês. Agora, queridos, aqui eles tinham uma escolha. Ele podia ter ouvido o anjo, ele podia ter ouvido essa mensagem, ele podia ter ouvido e falado assim: não é possível, isso foi apenas um sonho. Isso aqui foi apenas um pensamento, eu estou tão preocupado com essa situação que à noite eu tive um vislumbre, eu tive uma visão, parece que Deus falou comigo, mas não, Deus não falou comigo. Como é que casa com essa mulher? E muitas vezes nas nossas vidas é justamente o que acontece. Deus está falando conosco, Deus está nos dando direcionamento, mas muitas vezes nós somos tão duros em ouvirmos a voz de Deus, e sempre teremos uma escolha: quem eu vou obedecer? Eu vou obedecer à voz da minha consciência, eu vou obedecer os meus sonhos, eu vou seguir as circunstâncias, aquilo que está à minha frente. É claro, seria muito mais fácil José virar as costas, seria muito mais fácil, ele não precisaria explicar para ninguém, ele fugir daquele lugar, deixar aquela mulher, sem precisar prestar contas para ninguém. Mas um anjo falou com ele, e ele teve de tomar uma decisão. Não foi com certeza uma decisão fácil, porque ele sabia que ele iria lidar com reputação, ele sabia que ele iria lidar com o que as pessoas pensavam, ele sabia que ele iria lidar com comentários, ele sabia que ele iria lidar com as pessoas olhando torto e dizendo: vocês aprontaram. Ele sabia de tudo isso. Seria muito mais fácil ele ir embora, seria muito mais fácil ele deixar tudo para trás. E muitas vezes nas nossas vidas nós escolhemos o caminho mais fácil, mas nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que Deus tem preparado para nós. Nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nem sempre aquilo que eu estou planejando são os planos e sonhos que Deus tem para a minha vida. O grande problema é que muitas vezes nós estamos planejando, temos uma ideia, a gente pensa: como é que eu posso resolver esse problema? Como é que eu vou resolver essa situação? E a gente começa até a caminhar: vou resolver assim, vou fazer assim, assim, assim. Mas, queridos, talvez Deus tenha um direcionamento diferente, mas muitas vezes não ouvimos aquilo que Deus está falando conosco. Ele decide obedecer. Ao acordar, no versículo 24 é o que diz: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. O que José fez? Obedeceu. A minha pergunta para você é a seguinte: você acha que José estava entendendo alguma coisa? Não. Você acha que José foi direcionado, guiado aqui por sentimentos? Não. Talvez ele estava naquele momento com raiva. Talvez ele estava naquele momento em dúvida. Talvez ele estava naquele momento chateado com aquela situação. Não é dos meus planos, nós estávamos planejando nos casar, a gente já tinha tudo preparado, agora tudo fugiu do controle. Mas ele não deixou as circunstâncias darem direção para a sua vida, ele não deixou os sentimentos darem direção para a sua vida. E muitas vezes o que nós fazemos é justamente isso: a gente segue o nosso coração, a gente segue as nossas vontades. A guia eu sigo são os meus planos, eu sigo os meus sonhos. E quem disse que os teus sonhos são os sonhos de Deus para a tua vida? Quem disse que as tuas vontades são as vontades de Deus para a tua vida? Quem disse que isso que você está sentindo é um sentimento de Deus? Afinal, a Bíblia vai nos dizer em Jeremias capítulo 17 que o coração do homem ele é enganoso. Se o coração do homem é enganoso, como é que eu posso confiar nos meus sentimentos? Como é que eu posso ter a minha vida direcionada, tomando decisões baseadas em sentimentos? José, ele teve que tomar uma decisão, independente do que ele estava sentindo naquele momento. Estou com raiva, não estou com raiva, estou feliz, não estou feliz, estou com dúvida, não estou com dúvida, não estou entendendo nada, estou entendendo alguma coisa. Um anjo falou comigo, eu não sei se é um anjo, se não foi um anjo, se foi Deus, se não foi Deus, mas eu escolho obedecer. A gente vê o resultado, a gente olha lá na frente, a gente vê Jesus chegando,
A gente vê Jesus nascendo, a gente vê um grande milagre, a gente olha José e Maria, um casal abençoado, a gente vê Maria a virgem, a gente vê José como esse homem, puxa, que homem abençoado, mas muitas vezes a gente não olha e a gente não repara nos pequenos detalhes, nas escolhas, nas decisões que tiveram que ser tomadas ao longo do processo. Não foi fácil com certeza para ele ficar do lado dela, mas ele decidiu obedecer mesmo não sendo fácil. Nem sempre, deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre vai ser fácil. Nem sempre vai ser fácil. Mas sempre a melhor escolha é a obediência. Nem sempre vai ser fácil, mas sempre a melhor escolha é a obediência. Sempre, sempre, sempre. Pode ter certeza disso. Você pode fazer chorando. Deus pode te pedir algumas coisas que no momento você não entende, você não compreende, você não sente, porque nem sempre a gente sente, a gente está com vontade, a gente está apaixonado por aquilo, a gente quer fazer, nem sempre é assim. Mas quando eu decido obedecer, pode ter certeza que Deus vai encher o teu coração de alegria, Deus vai encher o teu coração de paz, você vai se sentir realizado, você vai se sentir no melhor lugar do mundo, você vai ver Deus abrindo portas, você vai ver as promessas se cumprindo na tua vida, mas você precisa obedecer. O plano era muito bom, o plano que Deus tinha, mas não era de graça. Não foi de graça. Custou alguma coisa. Custou, Gui? Custou. Como não custou? Você não leu a história? José estava se preparando para casar com a Maria. Estava tudo certo. Naquele tempo, casamento não era que nem hoje. Vai lá, faz a cerimônia, se casa, e aí depois... O casamento, na verdade, o que consumava o casamento era o ato sexual. Então o Zé estava só esperando chegar lá e falar, opa, vou ter um relacionamento e vou me casar com essa mulher. Aí um anjo abençoado aparece e fala, ela está grávida do Espírito Santo, você vai se casar, você vai morar com ela, mas você não vai fazer nada. Imagina o Zé pensando, pô, recebi uma notícia dessa, minha mulher está grávida, nem de mim eu vou morar com ela agora, e vou ter que dormir no outro quarto. Parece brincadeira, mas não é. Você acha que foi fácil? Ele não teve relação sexual com ela enquanto ela estava grávida. Mas ele se casou com ela. Mas eles não tiveram relação. Custou alguma coisa. Custou alguma coisa. Sempre vai nos custar alguma coisa. A salvação, querido, é de graça, porque já foi pago, na verdade, não é que é de graça, já foi pago, é muito caro, mas já foi pago. Hoje nós podemos acessar através do sangue de Jesus, mas na nossa caminhada com o Senhor, sempre tem um preço que precisa ser pago, sempre. Jesus, ele fala um pouco sobre isso, em Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25, diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim, e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Gui, você está dizendo então que para viver os planos de Deus custa alguma coisa? Não, não custa alguma coisa não, custa tudo. Custa tudo. Como assim, Gui? Custa tudo. Sabe por quê? Porque quando eu começo a andar com Deus, sabe o que eu faço? Deus, eu tenho os meus planos, mas os meus planos estão aqui. Eu quero ver os planos que o Senhor tem para mim.
Deus, eu tenho os meus sonhos, mas se os meus sonhos não forem os sonhos que o Senhor tem preparado para a minha vida, coloca os sonhos do Senhor no meu coração, porque eu quero ver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Você começa a andar com Deus, Deus começa a encher o teu coração de coisas que você nunca imaginou. Seu coração começa a queimar por coisas que você não imaginava antes. Você achou que você teria aquela profissão, você achou que você faria aquilo, que você faria isso. Você começa a andar com Deus, as coisas começam a mudar. O seu coração começa a queimar por outras coisas, a sua vida começa a tomar um outro rumo, tudo começa a mudar, e você percebe que na verdade, você entregou tudo, você percebe que na verdade hoje você vive uma vida entregue a Deus. Na verdade não é sobre os meus sonhos, na verdade não é sobre as minhas vontades, mas é sobre o que Ele tem preparado para a minha vida. E se você olhar para a vida de José, se você olhar para a vida de Maria, é justamente o que eles fizeram, porque eles deixaram os sonhos, eles deixaram os planos, eles deixaram as vontades de lado para atender aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. A gente vê promessas se cumprindo, a gente vê milagre acontecendo, uma virgem engravidando, a gente vê algo extraordinário, o Salvador vindo a este mundo, e a gente pensa, uau, que incrível, mas alguém teve que deixar o teu sonho de lado, alguém teve que colocar de lado as vontades, alguém teve que dizer, sim Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Quando alguém diz sim a Deus, pode ter certeza que essa pessoa vai viver sobrenatural, pode ter certeza que essa pessoa vai viver algo que ela nunca imaginou antes. A história foi marcada aqui com o nascimento de Jesus, porque um homem, porque uma mulher decidiram dizer sim para Deus. Não depende de Deus, depende de você, depende de mim. Se não fosse Maria, se não fosse José, seria outra pessoa. Se não for eu, se não for você, vai ser outra pessoa. Deus quer usar, Deus quer fazer, Deus quer estabelecer o seu reino aqui na terra. Pode ser através da sua vida. Ele pode fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Milagres podem acontecer através da sua vida. Você pode ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Não depende de Deus, depende de mim, depende de você. Depende de nós colocarmos diante de Deus as nossas vidas, os nossos corações, os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos planos, os nossos desejos. Dizer, Deus, não é sobre os meus sonhos, não é sobre a minha vontade, é sobre o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E aí, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sobrenatural, a promessa começa a se cumprir quando alguém decide dizer não para si mesmo e dizer sim para Deus. Pode ter certeza disso. A gente olha para todas as histórias na Bíblia, promessas, coisas extraordinárias acontecendo. Homens e mulheres de Deus sendo usados por Deus. E a gente diz, uau, Deus, eu queria também, eu queria viver isso. Mas se você olhar para a vida destes homens e mulheres, eles disseram não para eles mesmos. Eles disseram não para os planos deles, para os sonhos deles, para as vontades deles. Ah, Gui, então a vida é uma droga, então a vida é chata, porque eu não vou viver meu sonho, não vou fazer minha vontade, não vou fazer nada, eu sou um escravo de Deus. Não, querido, o que você precisa entender, sabe o que é? Na verdade é o contrário, na verdade você tem seus planos e os seus sonhos. Sabe qual é o final da história? Se você realiza o teu sonho, o seu plano, você chega lá, você conquista aquilo que você tanto planejou, aquilo que você tanto sonhou. Você chega lá e você percebe que você ainda não é feliz. Agora, quando você deixa tudo para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, por um momento pode parecer que você está perdendo. Por um momento pode parecer, meu Deus, eu estou deixando meu sonho, mas meu pai era médico, eu achei que eu ia ser médico, aí eu sinto que Deus está me levando para um caminho diferente, Deus está falando que eu tenho que ser advogado, Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra, meu Deus, como é que é esse negócio? E aí você toma a decisão de obedecer a voz de Deus na tua vida. Pode ter certeza que por um momento você pode se sentir triste, por um momento você pode dizer assim, meu Deus, será que eu vou ser feliz? Mas eu tenho certeza que lá na frente, independente do lugar onde Deus te levar, eu tenho
tenho certeza que você vai ser feliz, que não vai te faltar paz, e que não vai te faltar porta aberta, que não vai te faltar do favor do Senhor sobre a tua vida, porque o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Na verdade é o contrário, a gente pensa que não. Na verdade a gente pensa que a gente sabe muito, a gente pensa que não, Deus, deixa que eu controlo a minha vida, deixa que eu faça os meus planos, deixa que eu sonhe os meus sonhos, deixa comigo. E Deus talvez está olhando e pensando, não filho, filha, você não sabe de nada. Você vai entrar numa encrenca, num problema, você não vai ser feliz fazendo isso que você está achando que você tem que fazer. Mas se você fizer isso aqui, que eu estou te chamando para fazer, você vai ser realizado, você vai ser realizada, você vai ser feliz. Eu vou cumprir, eu vou derramar, você vai gerar uma promessa, você vai gerar o sobrenatural, coisas extraordinárias vão acontecer através da sua vida. Por isso você vai se sentir no melhor lugar do mundo, no centro da vontade de Deus. E é isso que está acontecendo, na verdade, aqui. Porque assim são os planos de Deus. A gente planeja, a gente ajeita, a gente sonha, e Deus vira tudo. Eu estou aprendendo uma coisa. Eu estou aprendendo uma coisa com Deus. Eu faço planos, mas eu não me apego aos planos que eu faço. Eu até planejo, porque nós temos que planejar. A gente não pode viver que nem deixa a vida me levar. Você planeja. Mas eu tenho aprendido a não me apegar aos planos que eu faço, porque eu sei que Deus pode mudar. Eu nasci aqui na Bíblica da Paz, cresci aqui na Bíblica da Paz, nunca me vi fora da Bíblica da Paz. Meus primeiros passos na fé foram aqui na Bíblica da Paz. Conheci o Senhor Jesus na Bíblica da Paz. Fui batizado no Espírito Santo aqui na Bíblica da Paz. Meu único pastora da minha vida foi meu pai e minha mãe. Nunca tive outros pastores, a não ser dos pastores aqui da igreja. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, foi nesse lugar. As primeiras vezes que eu falei, as primeiras vezes que eu preguei, foi nesse lugar. Eu sou fruto dessa casa. E eu pensava assim, ninguém me tira daqui não, vou ficar aqui, hein? Deus quer que eu fique aqui. E estava tudo certo para eu ficar aqui. José e Maria estavam com os planos ok, vamos casar. Eu estava com o plano ok também. Meu pai daqui a pouco está ficando velhinho. Vai dar uma encostada, eu vou chegando, fico aqui, dá tudo certo, vou ajudando ele. O dia que ele cansar, eu estou ali para apoiá-lo, né? Mas Deus é Deus, os planos dele são diferentes dos nossos. E no final do ano eu estava viajando, e eu encontrei com um profeta. Eu quero contar de novo, porque tem pessoas que não ouviram. Eu encontrei com um profeta. Um pastor amigo meu estava comigo e falou assim: rapaz, aquele homem, ele é um profeta. Rapaz, uma vez eu estava com um cara num lugar. Esse amigo meu postou uma foto comigo no Instagram. Esse profeta aí é amigo dele, viu a foto do Instagram, ligou para ele. Falou: quem que é esse cara que está com você? Ah, meu amigo aqui, o pastor tal. Passa o telefone para ele que eu tenho uma palavra para dar para ele. Falou: rapaz, o homem me deu uma palavra que parecia que ele me conhecia há 30 anos. O cara é dos profetas brabos. Eu falei: rapaz, tá bom. Estava num jantar com os amigos, pastores, a gente estava lá. E profeta é meio estranho, né? Tá assim na mesa. Eu falei: mas profeta aí vai falar alguma coisa para mim, hein? Chegou na hora de ir embora, levantou, o profeta não tinha falado nada. Estou indo embora com a Natália. Daqui a pouco eu escuto: psiu. Homem de Deus. Era o profeta. Eu falei: lá vem. Posso falar com você? Eu falei: pode, claro. Ele me deu uma palavra.
totalmente contrária aos meus planos. Ele falou para mim: ame, respeite o seu pai, mas não fique preso nele. Entenda que Deus colocou algo na sua vida e quer fazer coisas diferentes do que Ele fez na vida do teu pai. Ele vai te levar para lugares diferentes. Ele falou: este ano é um ano que você vai ter que tomar uma decisão. Ele falou assim: e a decisão que você tomar nesse ano vai mudar os próximos 10 anos da tua vida. Cuidado com as conexões que você vai fazer esse ano. Cuidado com as decisões. Você vai ter que tomar uma decisão muito importante. Quando ele falou aquilo para mim, queridos, eu sei lá o que esse cara está falando. Que decisão? Não estou decidindo nada, não tenho nada na minha frente, não tem nenhum projeto, não está tudo certo. Do nada, meu pai me chama: Gui, precisamos conversar. Oi, pai. Gui, a gente sente que a gente precisa te enviar. É, pai, para onde? Gui, o Amor em Movimento é uma igreja. Tem uma visão, tem o seu coração. Se formou equipe, tem uma turma toda. Eu não queria te liberar, não. Mas o reino é maior do que isso aqui. O reino de Deus é maior. Eu não posso ser egoísta e te segurar, porque eu sei que Deus quer fazer coisas através da sua vida. E você precisa ir. Aí eu lembrei da palavra do homem, rapaz. Falei: meu Deus, eu estava planejando outra coisa. Aí Deus, os planos de Deus são outros. Só que sabe o que acontece, queridos? Sabe o que acontece? Quando Deus fala, a gente tem paz no coração. Eu tenho certeza de uma coisa: quando o anjo apareceu para José, quando o anjo apareceu para Maria, podia ser o conflito que for, podia ser a confusão que fosse, mas eu tenho certeza que eles tiveram paz. Deus falou comigo. Para nós é uma situação um pouco triste, né? Que partindo, aquela coisa toda, meu pai até fica falando: não fica nem falando, pensando nessa coisa que é triste, não, é feliz, você está indo, é uma bênção. Mas no fundo a gente fica meio tristinho, assim, pensando: meu Deus, né? Mas no momento que a gente teve aquela conversa aquele dia, uma paz entrou nos nossos corações. Eu acho que fazia muito tempo que a gente não sentia tão em paz assim com o assunto. Aí meu pai falou: ó, eu falei: pai, você imagina alguma coisa? Ele falou: imagino. Eu falei: você imagina um lugar? Imagina um lugar. Eu acho que assim, não tem que ser muito longe, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu falei: o que você imagina? Imagina assim. Eu falei: então é isso? Ele falou: é. Eu falei: então, estou indo. Vou olhar, vou pisar na terra prometida, vou andar, vou olhar e Deus vai falar comigo. Saí para andar e fomos e tal, pisamos. Quando pisei, liguei para ele, falei: pai, pisei, vai ser aqui. Ele falou: vou aí pisar também para ver, porque eu quero ver. Eu estava até viajando, ele foi sozinho lá, depois de 2, 3 dias que eu tinha ido lá, e foi sozinho lá, entrou, aí ele me ligou, saiu de lá e me ligou, falou: uau, filho, é lá mesmo, hein? Falei: glória a Deus. Então nós temos certeza que nós estamos indo para um novo tempo debaixo de direcionamento de Deus. E sempre o melhor é estar no centro da vontade de Deus. Nós entendemos que existem milagres, existem promessas que são geradas quando estamos debaixo de obediência. Aqui a gente está falando de um casal comum, que viveu algo sobrenatural, porque decidiram obedecer. Vou dizer uma coisa para vocês: mesmo se eu tivesse no meu coração o maior desejo do mundo, de abrir uma igreja, de estar em um lugar, de fazer do meu jeito, enfim, meu pai é o meu pastor e ele falasse para mim: você fica aqui, ele sabe, minha esposa sabe, todos sabemos que é aqui que eu ficaria, até eu morrer. Ele sendo meu pastor, se ele falasse para mim: aqui que você fica, eu ficaria aqui. E tenho certeza que eu seria a pessoa mais feliz do mundo, porque eu entendo princípios da palavra de Deus. Só que eu sei também que se o meu pastor, o meu pai está dizendo: vai, mesmo que a gente não entenda tudo,
Mesmo que a gente olhe para frente e não tenha todas as respostas ainda, porque José e Maria talvez estavam pensando, rapaz, como é que a gente vai resolver esse problema? E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu entro lá no salão e penso, como é que a gente vai pagar aluguel? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Como é que... Penso tudo isso. Mas eu sei que, quando a gente diz sim para Deus, o resto, os milagres, a promessa chega e o sobrenatural acontece. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Só uma reflexão nessa noite, para nós pensarmos sobre isso. Eu quero que você, está chegando o final do ano, eu quero que você pense nisso. Porque muitas vezes a gente não vive aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E não é porque Deus não quer. Não é porque Deus não te ama. Não é porque Deus não se importa com você. Porque Deus tem filhos preferidos. Não. É porque talvez você não tenha dito sim. Porque talvez diante das circunstâncias tão confusas, você não conseguiu confiar nele e dizer, não, apesar do sentimento, apesar das circunstâncias, eu decido dizer sim, porque eu sei que talvez eu não esteja entendendo agora, mas daqui a pouco eu vou entender, daqui a pouco eu vou enxergar, eu sei que um milagre está sendo gerado. Milagre, quando é gerado, queridos, um filho sendo gerado, não é confortável não, as mulheres que digam, né, os primeiros 3 meses é enjoo, é vômito, é dor, gerar dói. Muitas vezes nós não entendemos isso. Mas, quando a gente pega o nenezinho no colo, querido, aí você vê Deus. Você fala, uau, Deus é fiel. Ele cumpriu a sua promessa. Mas hoje é uma noite que nós gostaríamos muito de agradecer a Deus, né? Uma noite que nós gostaríamos muito de celebrar, né? Muita gratidão no coração. Quantas coisas maravilhosas nós vivemos neste lugar. 5 anos. Quantos novos começos, quantos milagres, né? Deus operou. E vai continuar fazendo aqui, e vai continuar fazendo lá. E vai fazer na tua vida também, se você decidir dizer sim. Pode ter certeza disso.